Romanos no capítulo 8. Hoje nós falaremos a respeito do tema entre pai e filhos. Deus sendo o nosso pai, a paternidade de Deus nas nossas vidas. Romanos no capítulo 8. Se você achou, diga achei. Se você está no caminho, fala peraí. Temos algum peraí? Achamos? Ok? Vamos lá, irmãos, com toda a atenção a esse momento, por favor. Romanos capítulo 8, nos versos 13 ao verso 17. Diz assim para nós a palavra do Senhor: pois se vocês viverem de acordo com a carne, morrerão, mas se pelo Espírito fizerem morrer os atos do corpo, viverão, porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Pois vocês não receberam um espírito que os escravize para novamente temer, mas receberam o Espírito que os adota como filhos, por meio do qual clamamos, Abba, Pai. O próprio Espírito testemunha ao nosso espírito que somos filhos de Deus. Se somos filhos, então somos herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, se de fato participarmos dos seus sofrimentos, para que também participemos da sua glória. Vamos orar? Senhor, obrigado, Pai, pela sua palavra, porque ela é viva, porque ela penetra a nossa alma, o nosso ser e transforma as nossas vidas, Pai. Que neste momento o Senhor abra, Pai, os ouvidos do nosso espírito para que nós possamos sair daqui transformados e renovados pela sua palavra. Em nome de Jesus, amém. Queridos, desde sempre nós crescemos aprendendo, tanto na igreja quanto em casa, para aqueles que têm o privilégio de serem filhos de pais cristãos, que nós somos filhos de Deus e que Deus, Ele é de fato o nosso Pai, não é? Se você cresceu na igreja assim como eu, você certamente aprendeu a orar, dizendo e se referindo a Deus como sendo o Papai do céu. Alguém aqui cresceu assim também? É o Papai do céu, né? A gente aprendeu assim, a gente ensina as nossas crianças a entenderem também, a viverem, falar com Deus, como Deus sendo o nosso Pai. E isso não abrange apenas uma geração, como nós construímos e cultivamos essa ideia de Deus como nosso Pai. Então nós, quando vamos orar, e eu tenho muito esse costume de nos referirmos a Deus como o Pai, como cantarmos alguns louvores que dizem que Deus é o nosso Pai, assim como hinos também que fazem referência dessa forma, Deus sendo o nosso Pai e nós sendo os seus filhos. E isso passa e ultrapassa as barreiras da igreja também. Não sei se você já viu algumas placas de caminhões na estrada, mas uma vez eu vi uma indo viajar que dizia: fé no Pai que o inimigo cai. Já viram essas placas? Ou então os ditados de Deus é pai, não é padrasto, né? Tem algumas mais novas aí que são... Enfim, uma vez meu pai assumiu interinamente a primeira igreja batista na cidade de Tiradentes, e bem na rua da igreja, no sábado à noite, tem um baile funk que toma a rua toda lá, e a gente foi passando no meio daquele baile todo lá, e aquela fumaça entrando no carro, e aquela coisa toda, e aí tinha um cidadão sem camisa, usando drogas, e nas costas dele estava tatuado bem grandão: Deus abençoe o rolê. E aí, quando você olha umas coisas dessas, você pensa e percebe que essas ideias de Deus abençoe o rolê, fé no Pai que o inimigo cai, ou então qualquer outra coisa assim, está no costume popular também, onde aqueles que sequer se importam com Deus, com o que Deus pensa, ou conhecer a palavra do Senhor, têm certeza absoluta que Deus continua sendo o Pai deles, e que ainda assim Deus vai abençoar o rolê deles, fazendo sabe Deus o que é que eles vão fazer por aí.
Então se cultiva essa ideia de Deus ser o nosso Pai, praticamente como um dito popular do nosso meio. E se nós não prestarmos atenção, a gente começa a cultivar essa ideia na nossa cabeça, sem sequer entender o que é que isso significa. Porque se nós olhamos para a Bíblia e entender o que é ser filho de Deus a partir da palavra do próprio Deus, a gente tem 3 opções possíveis. Na verdade, 2 opções certeiras e uma especulativa. Primeiro, ser filho de Deus pode ser e ter o significado de ter a mesma essência ou a mesma natureza de Deus. Nós sabemos que cada um aqui que tem um filho, esse filho foi gerado a partir do DNA de um pai e de uma mãe. E essa é a ideia de entender que ser filho de Deus a partir desse DNA do próprio Deus. E o problema é que isso só aconteceu com uma pessoa nesse mundo, chamado de Jesus Cristo. Ele é o único que tem a essência do próprio Deus. É o único que compartilha dessa natureza divina. Isso não foi e não cabe a mim e a você. Nós ainda não temos esse corpo glorificado ou vindos do próprio Deus, apesar de Deus ser o nosso Pai, como nós chamamos. A outra questão é quando nós entendemos que somos filhos por adoção de Deus. Nós sabemos, essa é uma doutrina cara aos batistas, de que uma pessoa se torna filha de Deus a partir do momento em que Deus adota cada um de nós pelo amor e pela graça dele. E é essa a ideia que a Bíblia de fato traz para nós. E a outra ideia é nós sermos filhos de Deus simplesmente porque nós fomos criados. Uma vez eu ouvi alguém dizendo na escola, não me lembro exatamente aonde, mas ele dizia, no dia do trabalho rolando lá, daquela hora bendita do almoço, e o cidadão levantou, eu vou lá almoçar e vou tirar 1 hora de almoço aqui, porque todo mundo é filho de Deus. Afinal de contas, todos são filhos de Deus. Só que essa ideia é estranha para a Bíblia. Porque dizer que todo mundo é filho de Deus, significa dizer que todos nós fomos criados por Deus. E aí sim, de fato, podemos entender que todo mundo, toda pessoa, todo ser, a natureza, todas as coisas foram criadas por Deus. Só que o problema é que, sendo criatura, nós nada mais somos além do que criatura. Nós não temos um vínculo de filiação, um vínculo de intimidade, um vínculo de afeto por sermos criatura de Deus. Até porque nós vemos que a criação em si, ela é corrompida pelo pecado. Todas as coisas são. Quando você percebe a mudança climática extrema que os nossos dias têm, onde o verão não é mais tão verão, ele é, mas não é, o inverno está quente, depois fica frio, esquenta de novo, o outono, eu nem me lembro mais das características, porque cada ano é uma coisa diferente, e a gente percebe que tudo isso e todo mundo é afetado por conta disso. E entender que somos criaturas nos coloca no mesmo padrão de sermos corrompidos pelo pecado, como todos os outros que não confessam a Jesus são também. E a diferença está em que a partir do momento em que nós nos rendemos a Deus, como entendendo que Ele é o nosso Salvador e que nós precisamos dEle, nós passamos pelo processo todo chamado conversão. E neste processo da conversão é que Deus nos adota e nos torna filhos de Deus. E aí sim, filhos têm os seus direitos de filho. E a Bíblia deixa isso de modo mais claro para nós. Portanto, entender que Deus é o nosso Pai é um privilégio daqueles que são servos de Deus. É um privilégio daqueles que renderam sua vida a Jesus. E isso traz consigo uma bênção muito maior do que a gente pode imaginar. E para entender esse processo todo de como é que somos ou não somos, se vamos ser ainda ou não, eu quero dividir com vocês aqui alguns pensamentos que mostram para nós quando é que nós somos aceitos como filhos desse Deus. E o primeiro deles é entender que nós somos aceitos como filhos de Deus a partir do momento em que nós entregamos a nossa vida por completo a este Deus. Olhe mais uma vez o verso 14 comigo, por favor.
Romanos 8, verso 14. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Você acompanhou comigo? Vamos de novo? Vamos ler juntos então? Porque, aliás, porquanto... Vamos fazer um combinado? Eu sou chato, eu assumo que eu sou muito chato. Se quando eu for ler, você não ler comigo, a gente vai ler de novo para que todo mundo leia. Tá bom? Então, atenção aí na sua Bíblia, mantenha a sua Bíblia aberta. Se você não tem, vai passar aqui. Mas, como dizia Dr. Russell Shedd, um dos maiores teólogos batistas do nosso tempo, se nada do que eu falar ficar no seu coração, a maior bênção vai ser a palavra de Deus lida por você. Então, volte sempre para ler comigo. Combinados? Combinado, gente? Vamos lá, vamos acordando aí. Então, irmãos, durante todo o capítulo de Romanos 8, e aliás se tornou uma poesia linda escrita por Paulo, ele está preocupado em explicar para essa igreja de Roma que existem bênçãos muito maiores do que as outras que existiam na aliança que Deus fez com o seu povo por meio de Jesus. Então, se você não reparou isso em algum momento da sua vida e nas suas leituras, Deus estabelece algumas alianças com o seu povo no decorrer do tempo. E isso começa lá em Gênesis, no capítulo 12, com um personagem com o que nós chamamos de pai da fé, né? No começo, no princípio das coisas, chamado Abraão. Deus faz com Abraão uma primeira aliança, onde ele garante que se ele saísse daquela terra, do meio dos parentes, e fosse até o lugar que Deus iria mostrar para ele onde era, no fim de toda essa aliança, Abraão poderia contar todos os seus filhos de um número maior do que a areia, do que as estrelas do céu, e isso traz para a gente a ideia de que é o fruto da obra de Abraão. Então, se você fizer como se fosse uma regressão da sua vida paterna espiritualmente, digamos assim, nós vamos ver, e alguns teólogos inclusive ainda hoje chamam a igreja de Jesus como os filhos de Abraão. E isso é um termo para mostrar que aquela aliança que começou lá, foi quebrada em Adão, retoma em Abraão, todos nós somos participantes dela. E isso porque Deus vai renovando a sua aliança com o povo, Deus vai mostrando através das alianças como o povo deveria se relacionar com ele, e aí você começa a encontrar holocaustos, ofertas, templos, e todas essas coisas que estão lá no Pentateuco, nos 5 primeiros livros. Se você gosta de uma leitura boa ali de Levítico, de Números, de Deuteronômio, aquele monte de genealogia boa, né? Que a gente lê com aquele ânimo de ler e tal, mas é necessário. Quando você pega para ver tudo aquilo, Deus está indicando o caminho para que o povo dele se relacionasse com ele. E isso passava por instituir, inclusive, alguns sacerdotes que fariam essa mediação. Isso incluiria entender que haveria um templo específico, um lugar específico onde seria a habitação de Deus, como era o tabernáculo. Existiam lugares fixos onde você iria levar a sua oferta a Deus, e aí existem várias: oferta pelo pecado, oferta pela aliança de Deus, oferta de gratidão e várias outras que aconteciam ali. Mas depois que esse período passa, Deus faz uma última e definitiva aliança com o mundo, na pessoa de Jesus. E quando nós estamos em Jesus, essa nova aliança, ela quebra os ritos de todas as outras. De forma que se você orar na sua casa, é a mesma oração e tem o mesmo efeito do que você orar aqui dentro. Se você quiser realizar um culto na sua casa com a sua família, você pode fazê-lo de forma que poderia fazer aqui dentro também. Então o lugar, o templo, se torna um meio de adoração comunitária, mas a nossa adoração particular pode ser feita e deve ser feita de qualquer lugar, em todas as situações. E quando nós estamos em Cristo, nós nos tornamos não somente alguém que quer se achegar a Deus para prestar um culto específico, mas a partir do momento em que há uma entrega da
nossa vida de maneira integral a esse Deus, nós nos transformamos no culto a esse Deus. A sua vida é um culto a Deus. O seu trabalho é um culto a Deus. Então você quebra essa questão e essa distância entre você e Deus, para que Deus passe a habitar no seu coração. E quando nós olhamos o processo de conversão a partir da Bíblia, e conversão significa de fato mudar o caminho de maneira total. Mais ou menos quando você está na autoescola e você tem lá o balão, né, no meio da rua, e quando você vai passar, está indo numa direção, você vai fazer o balão para voltar na outra direção, você fez uma conversão. Significa que você ia para um lugar, mudou o caminho para ir para outro. A conversão bíblica é a mesma coisa. Nós todos estávamos indo a caminho do inferno, da morte eterna, mas quando nos encontramos com Jesus, nele nós mudamos o nosso caminho e nos convertemos. E nessa conversão, Deus regenera o nosso coração, para que a gente comece a entender e compreender quais são as verdades espirituais. Nesse mesmo momento, Deus nos vê como justos, e acontece o que nós chamamos de doutrina da justificação. Paulo diz em Romanos, no mesmo livro, no capítulo 5, se você quiser ler depois, que em Cristo nós fomos justificados, de modo que a ira de Deus não nos tem mais como um objeto dela, mas pelo contrário, agora nós somos tornados justos diante de Deus. Deus olha para mim e para vocês, entendendo que nós somos pecadores, mas que mesmo assim, o sangue e o sacrifício de Jesus lavou os nossos pecados diante de Deus. E agora a distância que tinha entre nós e Deus, e a ira de Deus por conta do nosso pecado, ela é apaziguada e Deus nos aceita diante dele. E à medida que Deus nos aceita, ele também nos torna filhos dele. Deus nos adota para deixarmos de ser criatura, para a partir daquele momento sermos filhos dele. Isso significa dizer que, apesar de que nem todos são de fato filhos de Deus, mas sim criatura, aquele que quiser e se sentir tocado por Deus para ser filho, tem um caminho completamente aberto. O mesmo Paulo vai dizer na carta de Timóteo que Jesus, ele se torna o caminho entre nós e Deus. Jesus se torna a ponte entre nós e o próprio Deus, de forma que não existe nenhum outro mediador, nenhum outro sacerdote, apenas o próprio Jesus. Para nós sermos filhos de Deus, nós precisamos estar em Jesus. Não existe outro caminho, não existe outro atalho, não existe outra possibilidade, senão sermos aceitos, adotados por Deus, por meio do sacrifício de Jesus. Você é filho ou você é criatura? Quem é filho de Deus? Somos filhos de Deus. E a Bíblia nos garante que neste processo nós deixamos de ser apenas filhos comuns, pessoas comuns, para sermos filhos amados desse Deus. E João mostra o caminho direto ao Pai através de Jesus, de maneira muito mais clara que qualquer um que ler entende. Em João, no seu Evangelho, no capítulo 1, versículo 12, quando ele escreve o seguinte: contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. A entrega de Jesus na cruz faz com que eu e você nos entreguemos a Ele, e a partir daí sejamos todos filhos de fato, legítimos, adotados de Deus. Amém, gente? Essa é a sua condição. Não negligencie a sua condição de filho. E seja você também um canal para as outras pessoas entenderem que aqueles que estão no mundo são filhos do mundo, e para a linguagem bíblica são filhos de Satanás. E de fato isso é uma coisa forte para nós, não é? Dizer que alguém é filho de Satanás, mas apesar de ser forte, é realidade.
Apesar de ser duro de dizer e de ver alguém como filho de Satanás, essa é a verdade que a Bíblia traz para nós. Existe uma mentira grande que cerca o nosso mundo e as filosofias mais loucas que aparecem por aí, e que parece para nós até um pouco ingênua, que entendemos que todos os caminhos levam a Deus. Você já ouviu isso? Várias vezes eu ouvi isso, todos os caminhos levam a Deus. Se nós estamos falando do Deus da Bíblia, não levam. Só existe um que é o caminho, que é a verdade e que é a vida, que é Jesus Cristo. Todos os outros caminhos, sejam os mais macabros que existem, sejam aqueles que são travestidos de uma linguagem bonita, de amor, de sair abraçando todo mundo, abraça a árvore na rua e diz que você ama a árvore, tudo é Deus e tudo mais, isso leva a um caminho: habitar com Satanás no inferno por toda a eternidade. É simples assim. Ou você vai por um caminho, ou você vai por outro. Qualquer atalho, qualquer caminho ou possibilidade que pareça mais fácil, mais bonitinho e mais amoroso, não nos leva ao céu. Se não for a entrega integral da nossa vida, não existe outro caminho. Não existe outro caminho. E uma vez que nós nos entregamos a Deus, nós então somos adotados de fato por Deus. Olha os versos 15 e verso 16, por favor. Versos 15 e 16: pois vocês não receberam um espírito que os escravize para novamente temerem, mas receberam o espírito que os torna filhos por adoção, por meio do qual clamamos: Abba, Pai. O próprio Espírito testemunha ao nosso espírito que somos filhos de Deus. Uma vez então que somos e estamos entregues, nós podemos ter certeza absoluta que fomos adotados por Deus, e a partir daí nós podemos criar algumas raízes no nosso coração, que não nos vão permitir abalar por qualquer situação, mas garantir no nosso mais íntimo, que somos de fato filhos desse Deus. A primeira certeza que nós podemos ter é que ser um filho adotado é ser um filho de verdade de Deus. Eu me lembro que quando eu cresci, lá no interior em Nova Odessa, tinha uma família que morava de frente da nossa casa, em que eles tinham adotado 3 irmãos. Um casal que não podia ter filhos, e eles foram lá no orfanato, se apaixonaram por 3 crianças que eram irmãos de sangue e os adotaram. Só que a diferença que tinha nesse meio é que a esposa, que era a mãe então das crianças, ela era uma mulher negra. E o pai das crianças era um homem branco, mas aquele branquelo reluzente. Então, quando o pai andava com os seus filhos na rua, era um homem completamente branco, com 3 crianças negras também. Quando ele andava com as crianças, o olhar das pessoas era um. Quando a mãe, que era também negra, andava com as crianças, o olhar era outro. E quem não via, não entendia, olhava aquilo e ficava uma situação chata ali. Até o dia em que nós estudávamos, inclusive na mesma escola, e o pai das crianças foi buscá-las na escola. Ele tinha uma distribuidora de gás, era um homem mais ocupado, e foi a primeira vez que ele foi buscar essas crianças. E quando ele chegou no portão e disse: meus filhos são aqueles 3, o porteiro da escola falou: não, eles não são seus filhos. O senhor é branco, as crianças são negras, não são seus filhos, cadê o documento dessas crianças? Meus irmãos, esse homem partiu para cima do guardinha da escola, porque ele se sentiu o homem mais ofendido do mundo, por dizer que as crianças, por serem diferentes e serem adotadas, não eram de fato filhos deles. E também acontecia quando as crianças, juntas ali conversando, e até na imaturidade das crianças, diziam para aqueles 3, eles não são seus pais de verdade, vocês sabem que vocês são adotados, não são pai de verdade de vocês. E o tempo fechava também, porque os 3 não aceitavam essa condição. E a segurança que nós temos diante de Deus é entender que Deus olha para nós como pessoas diferentes, como pessoas que nem mereciam, mas Ele adotou
adotou como filho. E se Ele adotou, nós somos filhos e filhos legítimos desse Deus. Não existe diferença entre nós e Deus a partir do momento em que somos adotados. Não existe um olhar de Deus para nós no sentido de Jesus é o meu filho legítimo, como de fato é, e nós, como igreja do Senhor, sermos uma turma que estava aí e ele ficou com dó e pegou para si. Tanto que o texto garante para nós no final, e vários outros na Bíblia, dizendo que nós somos co-herdeiros de Jesus. E para a nossa cultura isso é fácil de entender também. Se você, o seu pai, tem uma herança e você tem irmãos, a herança é de todos. A comparação que Deus faz é dizendo que as bênçãos que pertencem a Jesus pertencem a nós também, porque agora somos filhos legítimos desse Deus. Então nós não precisamos viver a nossa vida nos sentindo diante de Deus como aquelas pessoas que tiveram ali adotados por dó e tudo mais, porque, meus irmãos, Deus adota cada um de nós com o preço do sangue do seu próprio Filho, e isso é o que torna eu e você valiosos para Deus. Se não fosse o sacrifício de Jesus, eu e vocês não seríamos nada. O que dá valor à nossa vida é o sacrifício de Jesus na cruz. Deus olha para mim e para você, com os nossos pecados, com as nossas misérias, com a nossa vida, às vezes torta como acaba sendo, e olha para nós como valendo o preço do próprio Filho dele. E isso deve nos causar uma alegria muito maior do que qualquer outra. Porque por meio de Jesus, a vida eterna com Deus no céu não é mais uma promessa só de Jesus, mas agora é uma bênção de todos nós. Porque agora, pelo Espírito de Deus, somos considerados filhos deste Deus. E isso deve sustentar você nos dias de dificuldade. A sua vida valeu o sacrifício de Jesus, e apesar de parecer, neste ponto, isso não é autoajuda para que você saia daqui emocionado, isso é a realidade da sua vida, para que você viva como um filho de Deus. A segunda verdade que isso traz para nós é entender que essa forma de nós sermos adotados, ela não só é uma forma legítima, como o próprio Deus escolheu que fosse assim. Quando nós lemos Paulo usando a palavra adotados, e nós sabemos bem que todas as cartas de Paulo, elas não foram escritas em português no século 21 que nós estamos. Elas têm algumas palavras que traduzem outras ideias para nós. E quando nós vemos essa palavra no original da escrita do grego de Paulo, ele usa um termo que à época não era tão comum assim para descrever a adoção, mas é uma palavra que dizia, que tinha no seu significado, que um filho que foi escolhido por ser. Então, quando você tem um filho gerado de forma natural, a criança é concebida, a criança nasce e ela é o seu filho, certo? Não tem outro caminho, ela é o seu filho. Quando você adota uma criança, você escolhe aquela criança para ser o seu filho. E Paulo está dizendo uma palavra que no seu sentido está dizendo que isso é uma escolha deliberadamente amorosa por parte do pai adotivo, para perpetuar o seu nome e herdar todos os seus bens. E essa não era uma condição inferior à de um filho legítimo de sangue. O que eu quero dizer para vocês? Que Paulo está dizendo que Deus olha para nós, nos coloca no mesmo patamar do que se nós fôssemos gerados por Ele. Não há diferenciação nesse trato, e Deus olha para nós e nos escolhe para ser filhos dele. E essa ideia toda se torna ainda mais fácil de entender quando o mesmo Paulo vai explicar para uma outra igreja, para a igreja de Éfeso, como é que Deus fez todas as coisas. Efésios capítulo 1, e esse eu quero que você abra comigo, por favor. Quando Paulo
está dando uma saudação para aquela igreja, ele vai trazer algumas verdades sobre quem é aquela igreja e quem somos nós aqui. Em Efésios capítulo 1, no verso 5 e 6, Paulo diz: em amor nos predestinou para sermos adotados como filhos por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade, para o louvor da sua gloriosa graça, a qual nos deu gratuitamente no amado. O que ele está dizendo para essa igreja é que os adotados como filhos legítimos de Deus foram de antemão escolhidos por este mesmo Deus. Nós não somos filhos de Deus em que Deus se surpreendeu com a nossa escolha por Ele, ou então que nós caímos ali como um balão diante de Deus para nos tornarmos filhos. Mas Deus não só escolhe nos adotar por meio do seu amor, como Ele escolhe os que vão ser adotados também. Ou seja, Deus não só derramou o amor sobre todo o mundo, como Ele olhou para mim e para você, e como Jeremias diz lá na sua descrição, no começo do seu livro, em que Deus nos conhece desde o útero da nossa mãe, Deus olhou para mim e para você, e por conta do seu amor sem igual, nos escolheu para sermos filhos dele. Eu não sei se você está entendendo tudo que eu quero passar para você nessa noite. Mas, irmãos, nós precisamos, de fato, encarnar essa nossa identidade como filhos. Porque ser filho de Deus custou a Ele. Ele nos escolheu colocar como filho. Ele nos dá o privilégio de chamarmos Ele de Pai. E isso não pode ser só mais um conteúdo de uma mensagem para você. Isso não pode ser só mais uma ideia bonitinha que a Bíblia traz, porque, irmãos, nós costumamos tratar a nossa conversão e a nossa filiação a Deus como um momento que aconteceu na nossa vida, e é um momento marcante e bonito, mas que com o passar dos anos parece que a coisa esfria e fica por isso mesmo, e é só mais um conceito que você tem. Mas isso, ser filhos de Deus, adotados por esse Pai, precisa nos levar para uma vida muito mais além do que qualquer outra vida por aí. Você não pode aceitar passar a sua vida como sendo só mais um cidadão neste mundo, só mais uma criatura neste mundo. Você não pode aceitar simplesmente uma condição depressiva que pegue você, que te coloque como sendo alguém esquecido neste mundo. Meu irmão, você é filho de Deus. Você foi escolhido por esse Deus. A sua vida tem valor. E apesar de não gostar, tinha uma música, né, que dizia: você tem o valor, o Espírito Santo se move em você. Desculpa não dá para cantar, né? Mas enfim, você não pode aceitar uma condição de ser só mais um membro dessa igreja, de só mais um crente na sua família, mas você precisa entender que Deus nos adota por amor, pelo seu sacrifício, pelo sacrifício de Jesus na cruz, que embora sendo Deus, olhou para minha e para a sua condição, e não entendeu que ser igual a Deus era alguma coisa que ele devia se gloriar por isso, mas que ele se esvazia da sua própria natureza, que é como a de Deus, que se rebaixa ao nosso nível, para vir para este mundo, para morrer no nosso lugar, para morrer por você. E é por isso que nós não temos outro caminho a não ser nos entregarmos a Ele, para vivermos como filhos. E viver como filho de Deus, e a outra verdade que eu quero dividir com você, é sermos chamados para uma vida de intimidade com esse Deus. Quando nós lemos um termo que não é muito comum para a Bíblia, é um termo que Paulo escreveu como sendo Abba Pai. E esse é um dos que não tem outra versão que não traduza essa palavra.
Abba Pai. Essa palavra foi usada por Jesus quando ele estava lá no monte do Getsemane, num momento de profunda tristeza, de angústia, a chegar a suar gotas de sangue, angustiado pela morte que ele teria. E ele se dirige a Deus como sendo um Abba Pai. E essa expressão é uma expressão que é até um pouco difícil da gente entender na nossa língua, porque ela traduz um sentimento de completa submissão e autoridade, ao mesmo tempo que ela é uma expressão cheia de carinho e de afeto. É difícil entender, né? Alguma coisa desse tipo, porque geralmente, ou a gente tem como muita autoridade, ou com muito carinho, e é difícil a gente encaixar as duas coisas ao mesmo tempo, mas a gente pode tentar entender que ter Deus como nosso Pai é encontrar nele de fato um Pai que é soberano, que é autoridade na nossa vida, mas que ao mesmo tempo abre um caminho de afeto e de amor na nossa relação com Ele. Eu não sei vocês, mas algumas famílias um pouco mais tradicionais, ou ainda assim alguns lá do Nordeste, que você chega na casa da pessoa e você chega para o avô da família, geralmente, né, e os filhos falam, benção pai, ou benção avô, e aí o cidadão estende a mão, você vai lá, beija a mão como um sinal de respeito. E na minha casa e na minha criação, meu pai nunca exigiu que a gente chamasse ele de Senhor, nunca exigiu que a gente chegasse e pedisse a bênção dele, mas o meu pai não precisa muito mais do que um olhar, e os irmãos que o conhecem sabem o tamanho do cidadão, não era muito mais do que um olhar para a gente entender que deu o limite aqui, era o exercício da autoridade. Mas mesmo reconhecendo a autoridade dele, até hoje eu chego na casa dele e falo, e aí velho, e dou um tapão no ombro dele lá. Fala, e aí tiozinho, coroa, como é que você tá? Tá tudo certo? Tudo bem? Então tá bom. E ele chega em casa e me zoa também de qualquer outra coisa lá, porque é um momento de intimidade. Mas mesmo que eu chame meu pai de velho ou qualquer outra coisa do tipo, isso não me faz entender que não há autoridade de pai nele. E isso significa dizer que na nossa relação com Deus, nós precisamos tratar Deus com o respeito que lhe é devido. Como lemos hoje de manhã na EBD, em Provérbios capítulo 3, o temor ao Senhor é o princípio ou a chave de toda a sabedoria. Entender e saber viver passa por temer a Deus. Mas nós não precisamos chegar diante de Deus como alguém que está diante de um juiz, de um patrão, de uma pessoa má, por exemplo, de dizer, ó Senhor, magnânimo, excelso, excelentíssimo, Deus que está no céu. Se você quiser, você faz, você é livre para isso. Mas o caminho que Deus faz e abre para nós é para que a gente possa, para um Deus soberano e poderoso, chegá-lo e simplesmente chamá-lo de Pai. De dizer, meu Pai, Paizinho, ou até se referir a Deus como você, por exemplo, dizer Deus e abrir o nosso coração, porque irmãos, quando a angústia bate na nossa porta, quando o desespero toma o nosso coração, a gente abre o coração para pessoas íntimas, de forma que elas entendam o que a gente fala. Por isso que muitas vezes eu cheguei diante de Deus para dizer, Deus, você sabe a minha situação, você sabe, você anda comigo o tempo todo, você sabe como é o meu dia a dia, então, se não for a sua ajuda, eu não sei mais o que fazer. E até, eu não quero te escandalizar com isso, por favor, mas quando eu era adolescente, e eu ia orar no culto de adolescentes, eu dizia, Deus, mano do céu, o Senhor não sabe o que aconteceu aqui, então Deus, toma conta daquele infeliz ali, porque você é nosso parça, e tal, e a linguagem da adolescência. Mas eu nunca recebi uma repreensão por isso, irmãos, porque entendemos que Deus nos tem de fato como filhos, e você, quando abre o seu coração com o seu pai, você tem todo o respeito, mas você usa a linguagem respeitosa que o amor permite você usar. Deus não quer que você tenha uma relação engessada com Ele, como a de um patrão para um funcionário. Deus te tem como filho na relação de um pai com um filho, que exige o seu respeito, mas existe o vínculo do amor, que existe o temor, mas existe também o carinho entre as partes.
Por isso, Deus é um Pai amoroso, é um Deus que cuida e nos permite ser filhos que vivem de maneira íntima com o seu Pai. Isso também não significa que você deve sair fazendo qualquer estripulia por aí. Uma vez um adolescente chegou e falou assim: eu estava orando para o Ted. Orando para o Ted? Quem é Ted? E aí ele falou assim: não, Ted é o apelido que eu dei para Deus, porque ele é meu amigo e eu dou apelido para os meus amigos, então é o Ted. Isso aí já extrapolou e você já entendeu o que eu quero dizer. É entender Deus como sendo um Deus Pai soberano e amoroso, mas que você não precisa se engessar. Mas você também não está, como dizia o meu pai na minha adolescência, você também não está falando com seus amiguinhos da escola. Entenda qual é a relação com Deus, que há temor, mas há o vínculo do carinho, do afeto e do amor. E também nós podemos entender que a partir deste momento que Deus nos adota como filhos dele, Deus está confirmando o amor que ele tem por mim e por você. Olhe de novo o verso 16 comigo, por favor. Verso 16, Paulo escreve: o próprio Espírito testemunha ao nosso espírito que somos filhos de Deus. O que Paulo está escrevendo para essa igreja e serve para nós também, é que Deus nos dá, pelo Espírito dele, a garantia da certeza desse vínculo de amor e filiação que Deus nos dá. Quando nós vemos todo o processo que a Bíblia nos ensina, nós entendemos que quando nos convertemos, nós passamos a ser a habitação de Deus pelo Espírito Santo, certo? Certo? O Espírito de Deus habita as nossas vidas. E para essa linguagem que Paulo está dizendo, é que quando nós recebemos o Espírito de Deus, nós somos adotados como filhos, o mais íntimo do nosso ser, que é o nosso espírito ou a nossa alma, tem um contato direto com o Espírito de Deus, de forma que nós podemos fortalecer a nossa fé, sabendo que Deus nos adotou como filhos legítimos dele. É Deus selando o amor dele por nós, através do Espírito dele. Se você parar para somar todos estes pontos e essas certezas, olha o tamanho da obra que Deus faz por mim e por você. E de verdade, se você entrou aqui essa noite meio cabisbaixo, meio cambaleando na sua fé, você tem todos os motivos para sair daqui com a certeza que Deus ama você, de que você é um filho amado do Senhor, de que você é alguém que é alvo da graça de Deus, que você foi uma das causas pelas quais Jesus veio a este mundo e aceitou morrer, na linguagem bíblica, como um cordeiro entregue, que não luta, que não tentou fugir, que não tentou usar os seus poderes do próprio Deus para fugir daquilo ali, mas tendo em vista a minha e a sua vida, aceitou morrer numa cruz, para que eu e você pudéssemos nascer de novo. E como diz João mais uma vez, no texto talvez mais conhecido da Bíblia, que Deus amou o mundo de maneira tão grande, que deu o seu Filho único, para que todo aquele que nele crê. Se você crer no Senhor, a sua vida é transformada de um monte de nada para uma habitação do próprio Deus. E apesar disso encher o nosso coração de ânimo, de esperança e de alegria, eu preciso dizer para você, com a honestidade que a Bíblia me obriga a ter, que não adianta você querer ser um filho de Deus, vivendo como criatura. Não adianta você viver da forma que o mundo diz que você tem que viver, fazendo o que o costume do nosso mundo diz que você pode fazer, vivendo de maneira completamente jogada aos prazeres deste mundo e do seu corpo, e querer ser filho de Deus.
Deus está abrindo o caminho para nós, dizendo que nós fomos escolhidos, predestinados em amor por Deus. Mas isso significa que para confirmar essa filiação de Deus, alguma coisa precisa mudar na sua vida. Querido, se você passa de segunda a sábado pecando das formas mais variadas que existem, você não entendeu o que é ser filho de Deus. Se você passa a sua semana vivendo como um habitante deste mundo, em que no meio deles você é só mais um no meio da multidão, você não entendeu o que é ser filho de Deus. Passar de criatura para filho é um processo que envolve a ação de Deus, mas que exige a sua resposta a essa ação de Deus. Eu tenho uma linha teológica muito bem definida, em que alguns dos meus colegas de estudo geralmente dizem assim: olha, tudo bem, se Deus nos escolhe para ser filhos dele, está tudo certo, a gente vive a nossa vida da forma que quiser, porque Deus nos escolheu de fato. Mas é completamente o contrário. Ser filho de Deus é entender que você pode fazer o que você bem quiser, mas que se a sua identidade é ser filho do Deus vivo, você não faz aquilo que não convém. Você escolhe não cair nos prazeres da sua carne. Você escolhe ser diferente aonde você estiver. Você escolhe no meio dos seus dias ter o caminho do pecado, em que Satanás está doidinho para você seguir, e o caminho de Deus, que o Espírito dele te leva a caminhar. Nessas cruzadas da nossa vida, se você não tem a força de optar pelo caminho de Deus, há um problema. Da mesma forma, se você não está disposto a abrir mão de uma hora que seja do seu dia, para ler a palavra do seu pai para você, você não entendeu o que é ser filho de Deus. Se você não tem coragem de parar para fazer 20 minutos de oração por dia, o negócio complicou. Da mesma forma que você se relaciona com o seu pai terreno, você tem a oportunidade de se relacionar com Deus. Se você não consegue passar um dia na presença do seu pai terreno, há um problema na sua família. Se você não consegue passar uma hora com o seu pai espiritual, há um problema na sua vida espiritual. Uma coisa leva a outra. Ser filho de Deus é a maior bênção que nós podemos ter, mas viver como filhos de Deus é o que vai sacramentar que de fato nós o somos. Todo aquele que se converte a Jesus dá frutos durante a sua vida. E o mesmo Paulo, que nos dá talvez aqui o maior arcabouço teológico da Bíblia, ele vai dizer em Gálatas capítulo 5, que existem 2 frutos que a gente pode dar: os frutos da carne e os frutos do Espírito. À medida que a sua vida só transparece os frutos da sua carne, você está cultivando uma vida em carne. E cultivar uma vida em carne, viver pecador, sendo filho de Deus, um pecador de maneira deliberada, que escolhe ser, não condiz com ser filho de Deus. Mas quando você, ainda que pecando, ainda que falhando, e nós podemos esquecer o alvo de sermos pessoas perfeitas neste mundo, a partir do momento em que a gente se rende a esse Deus para tentar segui-lo com o maior esforço da nossa vida, de maneira imperfeita, a gente começa a ter e produzir os frutos do Espírito, que todos eles se revertem para a glória de Deus. E aí sim nós podemos ter certeza que o nosso Pai é o próprio Deus, e que nós não somos um acidente qualquer deste mundo. Nós não fomos um erro de escolha dos nossos pais. Você, e eu não sei de fato qual é a sua história, mas algumas pessoas já me procuraram em alguns outros momentos dizendo que os pais disseram que tê-los foi um erro de adolescência, foi uma escolha errada da juventude. E de fato, nós somos pecadores, isso acontece.
Mas não vem uma criança a este mundo, não há uma alma concebida no ventre de uma mulher que não seja permitida por Deus. E quando Deus nos escolhe como filhos, nós podemos viver a nossa vida tranquilamente, sabendo que pode ser que um homem carnal deste mundo não nos queria e às vezes nem nos quis, não registrou, não assumiu e qualquer outra coisa assim. Mas existe um Deus que olha para mim e para você, nos chama para uma vida de intimidade, de amor, de carinho, de santidade como compromisso dessa vida, para dizer: você não foi uma escolha errada de ninguém, você é um projeto de Deus. Você não foi somente uma falha de juventude ou adolescência. Você foi escolhido para transmitir a esse mundo uma vida muito maior do que apenas viver esperando a morte, mas uma vida que glorifica a Deus, que é o nosso Pai que está nos céus. Se a sua condição é de filho de Deus, viva como filho de Deus. Mas se você se encontra aqui hoje, querendo ser um filho, dizendo que é, mas não é de verdade, Deus te dá a oportunidade de arrependimento nessa noite, para que você passe de uma existência sem motivo para um filho amado de Deus. E isso não tem preço para mim e para você. O preço dessa vida o Senhor já pagou. O que resta para nós é, de maneira integral, darmos a nossa vida a esse Deus para dizer: eu quero ser seu filho. E você tem a liberdade plena de atuar na minha vida como sendo o meu Pai. Isso que Deus espera de você. Convido você a fechar os seus olhos agora e ter 2 minutinhos de papo com Deus. E que nesses 2 minutinhos você possa avaliar a sua vida, para entender como você está vivendo. Ore ao Senhor nesse momento.